Deus é bom. Deus é muito bom. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Bendito é o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós nesta noite. Vou subir à minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder à minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Amém. Diga comigo, decida. Abacuque 2, 1 ao 3. Diga, decida estar na torre de vigia. O Senhor nos convida para um posicionamento. Não precisa repetir agora não. Era só o título da mensagem. O título da mensagem é: decida estar na torre de vigia. Queridos, o cristão que decide estar na torre de vigia, ele vai experimentar mais intimidade com Deus, mais discernimento espiritual, vai experimentar mais direção clara em tempos de confusão. Nós vivemos dias, queridos, em que o ruído do mundo abafa a voz de Deus. O ruído das turbulências, das tempestades, o ruído dos problemas, dos conflitos, faz um barulho tão grande que muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê, queridos? Porque muitos têm tropeçado em não fazer vigia espiritual, em não fazer uma vigilância espiritual. Tem permitido que a passividade da religiosidade assuma o controle e vai, no momento, deixa como está. Deixa assim, vamos ver o que vai dar. É muito comum, queridos. Mas Abacuque nos ensina, queridos, que diante do silêncio de Deus e da inquietude da alma, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos decidir, buscar o lugar onde eu posso ouvir Deus. Buscar pelo lugar de oração, pelo lugar de escuta, o lugar de espera. E decidir estar ali para ouvir Deus. Mas muitas vezes nós vamos para a presença de Deus com um turbilhão de pensamento e nós ficamos derramando diante de Deus tudo que está na nossa mente. Não paramos para ouvir, não paramos para receber, não aquietamos a nossa alma para ouvir o que Deus tem para nós. Um sentinela na torre de vigia, ele era colocado naquele lugar alto, no muro da cidade, de onde ele conseguia ver a proximidade de inimigos, a proximidade de problemas. Então ele não estava ali apenas para se proteger, mas ele estava ali principalmente para ser uma proteção para a família, para a cidade, para outros. Deus nos chama para a torre de vigia, para nos colocar no lugar de proteção. Proteção para nós mesmos, proteção para as nossas casas, proteção para as nossas famílias. Assim precisa ser todo crente que tem intimidade com Deus, vive em comunhão com Deus, decidir buscar uma torre de vigia, o lugar de escuta, o lugar de estar a sós com Deus.
o lugar de buscar conhecer o Senhor. Queridos, eu e você precisamos nos comprometer com Deus, decidindo ter uma vida regrada de oração, uma vida regular de oração, uma vida sistemática de estar na torre de vigia. Porque é ali, queridos, é nesse compromisso diário com Deus que nós vamos ter sempre uma decisão intencional de ir para aquele lugar aonde eu vou ouvir o Senhor. Uma decisão perseverante, mas uma decisão humilde. Vou ouvir o que Ele tem para falar. É muito importante, queridos. Abacuque 2:1 diz: sobre a minha guarda estarei. Abacuque escolhe estar de prontidão. Ele decide ir para o lugar secreto. Ele decide ir para a torre de vigia. Ele decide se posicionar intencionalmente. Ele não espera uma manifestação de Deus para agir. Ele decide ir para provocar a manifestação de Deus. Ele se antecipa. É o que eu e você precisamos fazer. Nos antecipar. Estar no lugar de escuta. No lugar onde eu posso ouvir o que Ele tem para falar. Muitos querem, queridos, ouvir Deus sem nenhuma posição, sem nenhum posicionamento. Quer que Deus fala, mas não tem nenhum posicionamento consciente. Não reserva tempo consciente para estar diante do Senhor. Pelo turismo na igreja, a gente percebe que não reserva tempo nem para estar na igreja. Nem para estar na igreja. Eu sempre entendi que no que depender de mim, o tempo na igreja não será comprometido. Eu assumi esse compromisso com Deus há 42 anos. E mesmo quando eu estava desempregado, buscando um trabalho, me preparando para fazer um teste para diretor comercial, li 13 livros naquele mês. 13 livros em um mês. Olha o tamanho. A Bíblia do vendedor. Você tem que ver só ela. Estudei 4 aplicativos de administração de negócios. Mas não faltei na igreja um dia. Porque o tempo da onde Deus pode falar comigo precisa ser prioridade para nós. Tem que ser prioridade. Em 87, antes do concurso do Banco do Brasil, eu cortei todos os brinquedos, os passeios. Eu morava sozinho, então minha casa era o point da galera da igreja. Cortei tudo. Só não cortei estar na igreja no domingo de manhã, no culto sábado à noite, no culto domingo à noite, no culto de terça. O resto era para estudar, me preparar para um concurso. A gente não negocia o tempo de estar na torre. Quando você negocia o lugar de ouvir Deus, você se perde em meio aos gritos, aos ruídos do mundo. Tome cuidado com isso, queridos. O crente compromissado com Deus, ele não pode ser um turista na igreja. Ele não pode vir quando não tem mais o que fazer, quando sobra tempo. Não, ele precisa conscientemente priorizar. Nós sabemos que tem casos e casos. Você trabalha numa empresa, tem horário para cumprir, tem os dias para atender, não tem o que fazer, a gente sabe disso. Mas eu assumi um compromisso com Deus, no que depender de mim, eu vou priorizar o tempo dos cultos e o tempo com Deus. E não é agora que sou pastor, não. Desde quando eu tive uma experiência com Deus, eu me posicionei assim. É muito importante, queridos, nós nos posicionarmos assim. Imagina um médico de plantão e que não está de plantão. Quem já passou por isso? Eu já. Cheguei lá, ele estava dormindo e ninguém queria acordar, que ele não estava legal, ele estava de mau humor. E eu achando que eu indo de madrugada eu ia ser atendido rápido. Mas ele estava dormindo e ninguém queria chamar. Como eu estava sozinho, demora. Eu falei, não tem médico de plantão? Tem. Falei, então por que ele não está atendendo? Já estou há 40 minutos aqui. Mas, queridos, assim como um médico de plantão responsável, que não dorme no plantão, ou a equipe sabe que se chegou alguém, ele pode ser despertado. Ele não precisa ficar acordado também se não tem ninguém para atender. Mas ele sabe que se chegou alguém, pode me chamar. Estou aqui para atender. Assim precisa ser o crente, o sacerdote da casa, de plantão,
para ouvir o que o céu está falando para ele, para ouvir o que o céu está trazendo para a sua célula, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja. Queridos, precisa ser assim, queridos. Precisa ser uma decisão estar na torre. Porque quando a gente deixa de estar na torre, o inimigo ataca e a gente não percebe. E quando a gente vai ver, a destruição já aconteceu. Então o primeiro ponto, queridos, primeiro ponto importante desse comprometimento com Deus é você ter uma atitude intencional. Eu vou estar mais no lugar secreto com Deus. Eu vou ouvir o que Ele tem para os meus filhos. Eu vou ouvir o que Ele tem para o meu casamento. Eu vou ouvir o que Ele tem para o meu ministério, para a minha empresa, para a minha cidade, para a minha igreja. Eu vou estar ali de plantão. Mas não basta estar ali, queridos, e desistir porque demorou. Segundo aspecto, estar perseverante. Ele diz: me apresentarei, vou me colocar diante do Senhor e vou esperar a resposta. É assim que ele faz, queridos. Isso indica constância, postura contínua. Vigilância espiritual requer resistência, requer disposição de continuar mesmo quando o céu se cala, mesmo quando demora a resposta. Já pensou aqueles atletas que treinam e participam da competição e não pega pódio? E ele decide que no próximo ano ele vai pegar pódio. Ele faz o quê? Ele relaxa durante o ano, que não ganhou nada, agora espera. Próximo da próxima competição eu vou pegar mais pesado? Não. Ele decide assim que terminou, ele já decide que ele precisa se disciplinar mais, acompanhar seus horários, pelos horários que aqueles 3 primeiros chegaram, ele precisa perseguir essa meta. E ele começa a se organizar. Porque daqui 1 ano tem competição de novo. E eu quero estar no pódio. É assim que ele faz, queridos. Ele é perseverante. Você tem mantido constância na oração? Na palavra? Na busca por discernimento espiritual? Deus se revela apenas para os que persistem, quando outros já desistiram. Quando outros já desistiram. Eu estou me lembrando de uma vez que eu tinha decidido que eu queria ouvir Deus. Eu nunca fui do rodopiar, do pular, do dançar, do me perder na hora. Nunca fui desse modelo. Mas naquele encontro de pastores, nós estávamos em uns 600 pastores dentro de uma igreja em Curitiba. E eu tinha falado com Deus que eu queria ter uma experiência diferente. E aí o pastor falou: eu vou ministrar individualmente 1 por 1. Que eu estava ministrando, ele faleceu agora no Covid. Pastor Dani Bonilha, porto-riquenho. E o pastor da igreja falou: irmão, não, assim não vai dar tempo. Vamos chamar alguns pastores. Ele pegou o microfone. Não, eu tenho uma direção de Deus para eu ministrar. Só eu vou ministrar. 600 pessoas. E eu falei: ele vai começar por aqui, né? Corri e fiquei desse lado de cá dele. Ele começou por lá. Quando chegou na vez de me ministrar, já faltava só uns 20 mais ou menos depois de mim ali. Queridos, mas foi uma noite sobrenatural. Eu tentei ir embora várias vezes. Várias vezes. Falei: Deus, já está dando meia-noite, esse homem não chega em mim. Amanhã começa 8 horas. Amanhã ele ministra. Aí o diabo bate palma e fala: cara, que coerência que você tem. Você está certo, amanhã ele ministra, ele vai estar aqui o tempo todo. Mas o Espírito Santo falou: não, espera. E queridos, nós tivemos uma visitação de Deus sobrenatural. A última vez que eu olhei no relógio era meia-noite, quase 40. E a hora que eu fui olhar de novo já era quase 4 horas da manhã. E nós estávamos lá adorando. Sobrou poucos, sobrou uns 80, 90 pessoas ali. Mas foi um tempo de visitação sobrenatural. Muitas vezes nós temos pressa. Nós temos pressa.
e não permitimos o Senhor nos ministrar como Ele quer ministrar. Porque nós não somos perseverantes. Decida ser perseverante em nome de Jesus. Entra no lugar secreto, entra na torre de vigia e para ouvir o Senhor. Mas é também, queridos, uma decisão humilde. Ele diz: para ver o que fala comigo. Ele não foi lá para falar, ele foi para ouvir. Ele assume uma postura de escuta, não de discurso, não de lamuriar, não de chorar. Ele já tinha feito isso. Se você ler o capítulo 1, ele já falou tudo o que está acontecendo no Brasil agora. Até dá a impressão de que ele estava falando do Brasil. Depois em casa, não agora, tá? Em casa você vai ler o capítulo 1. Ele está descrevendo a situação do Brasil. Mas ele não vai fazer discurso para Deus, ele não vai lamuriar. Agora, ele vai porque ele quer ouvir o que Deus tem para dizer. Fala de uma postura de humildade. Eu e você precisamos chegar diante do Senhor com mais humildade. Porque muitas vezes nós vamos para o lugar secreto para argumentar. E muitas vezes nós pedimos, falamos, levantamos e saímos. Não esperamos para ouvir. Aprenda a contemplar o Senhor naquele momento, estar ali para ouvir o que Ele tem para falar. Queridos, mas a torre de vigia também é um lugar de discernimento espiritual. Ali é possível ouvir a voz de Deus, e em meio à sua voz, em meio à voz do espírito do inferno, em meio a tantas vozes que você já ouviu a respeito de uma situação. Naquele lugar quieto, lugar de escuta, é possível ouvir a voz do Senhor. É possível receber discernimento espiritual. Ter os olhos espirituais abertos. Ele diz: e vigiarei. A vigilância não é passiva, ela é ativa, é aguçada, é pronta para perceber o mover. O vigia está ali, na guarita, olhando, atento, aonde os seus olhos alcançam. No menor movimento ele vai botar foco, ele está atento. No lugar de escuta você precisa parar e estar, olhos, ouvidos, coração sensível ao que Deus está trazendo, ao que Ele vai falar. É muito importante, queridos, porque os nossos olhos são abertos no lugar de escuta. Nossos olhos são abertos naquele lugar, queridos. Ali que nós podemos discernir os tempos e não ser levado por notícias e não ser levado por emoções. Eu ouvi essa semana um pastor falando uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falando que na igreja dele é proibido ficar pregando sobre arrebatamento. Falei, como assim? Jesus falou, né? Faz a ceia em memória de mim, eu vou voltar. Como é que a gente não vai lembrar que Ele vai voltar? E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, eu nunca tinha olhado por esse aspecto. As pessoas, quando você fala de arrebatamento demais, elas se deixam guiar por emoções. Elas não entram numa vida consciente, vou viver o melhor e fazer o meu melhor enquanto estiver aqui. Eu sei que o arrebatamento vai chegar. O arrebatamento vai chegar. É um arrebatamento também, né? Eu lembro de um irmão pregando sobre isso, falou: Jesus vai vir e vai arrematar todos os deles. O pastor falou lá não é arrematar, é arrebatamento. Falou, não, ele vai arrematar. Tudo que é dele ele vai pegar e vai levar. Você vai falar que não? Queridos, na torre de vigia, o que é de Deus e o que não é de Deus fica claro. É no lugar da oração, é no lugar secreto, é quando falamos com o Senhor, Ele traz clareza. Ontem, quando eu estava ministrando sobre oração aqui para casais, que pena, fala para a pessoa do teu lado, que pena que você não veio. Todo último sábado, reserva seu último sábado para estar aqui conosco. E eu estava falando de quando o casal tem divergência, e é fácil para o homem dizer: eu sou o cabeça, nós vamos fazer assim.
mas a Bíblia diz que é na unidade do casal, é num só coração, num só sentimento que vem a bênção do Senhor. E eu estava falando de quantas vezes eu falei, estou querendo fazer isso. A Ruth, não, misericórdia, sem chance, não temos dinheiro para isso. E de repente depois nós vamos orar e ela diz, é de Deus, vamos fazer. E outras vezes, Ruth, você está certo. Eu entendi, não é de Deus agora, não é agora. É juntos, orando e buscando o Senhor e ouvindo de Deus. Mas ali ele diz, para ver o que fala comigo. É no lugar secreto, é na torre de vigia que eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Diga assim, Deus ainda fala. Queridos, nem toda voz que ouvimos vem dele, mas o cristão que está na torre, ele consegue distinguir quando é Deus falando, quando não é Deus falando. E eu e você precisamos ter essa clareza, queridos. É muito importante. Você reconhece a voz de Deus quando Ele fala? Pense nisso. Você reconhece a voz de Deus quando Ele está falando? É muito importante, queridos. É muito importante porque é na torre de vigia que nós aprendemos a diferença, queridos, entre uma inspiração divina e uma sugestão humana. Uma sugestão da carne. Uma sugestão da sabedoria humana. Mas é também na torre de vigia que o discernimento espiritual nos dá capacidade para ter uma resposta certa. Ele diz, e o que eu responderei quando for perguntado. Ele sabia que ali na torre, falando com Deus, ele iria ouvir de Deus e ele saberia o que falar. Ele sabia que ele ia precisar dar a resposta. Quem ouve, queridos, a Deus, responde com sabedoria. Quem não ouve Deus, responde com inteligência. Responde com experiência. E muitas vezes quebra a cara. Porque muitas vezes a experiência não é suficiente. Muitas vezes a inteligência não é suficiente. Há situações que só a sabedoria do alto faz a diferença. E eu e você precisamos, queridos, estar atento a isso. É muito importante. Como um advogado que se prepara porque vai ter uma audiência, ele tem que se preparar, né, Rebeca? Tem que se preparar. Assim é o cristão que precisa dar uma resposta. Assim é o pastor, assim é o líder que precisa dar uma resposta. Precisa se preparar aonde? Na torre de vigia, no lugar secreto, no lugar de escuta. Só responde com fé quem ouviu com discernimento quando Deus estava falando. Quem ouviu atento quando Deus estava falando, pode dar respostas com fé. Lembra na experiência de Jesus? Os fariseus tentaram Jesus de muitas maneiras, mas ele respondeu com sabedoria, pois sempre estava em sintonia com o Pai. Estava ligado com o Pai todos os dias. Estava em comunhão com o Pai para saber o que falar, o que fazer, quando responder. E por último, é um lugar de revelação. É um lugar de direção de Deus. É um lugar de saber e aprender como responder aos desafios, queridos. O versículo diz 2:2, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. A torre de vigia é lugar de revelação de Deus. É lugar de revelação de Deus. Não, Deus não se revela a quem está distraído, mas quem se coloca em vigilância, queridos. Muitos não têm uma visão clara do futuro, porque não buscam em Deus uma visão de como agir, como proceder, o que fazer, para onde ir. Lembra que a torre de vigia era um lugar alto, próximo do muro?
onde tinha uma visão muito ampla. Em algumas situações, 360 graus. Em algumas situações, via uma boa parte do entorno da cidade. Quando nós nos colocamos no lugar de escuta, nós enxergamos além do que é possível naturalmente. Enxergamos além do que é possível de uma forma simples, porque nós enxergamos aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer mostrar. Então a torre é um lugar de revelação, queridos. Qual a visão que Deus tem dado para você sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre sua casa, sobre sua família, sobre a sua igreja, sobre seus filhos? Que visão Deus tem falado, o que Ele tem trazido, queridos? O que tem sido? O que Deus tem falado sobre o seu futuro? Quem vai diariamente à torre de vigia, o lugar secreto, tem direção enquanto outros tropeçam. Sabe aonde quer chegar enquanto outros vai atirando para tudo quanto é lado. Mas diz que é um lugar de instrução. E Deus diz assim: escreve sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ele recebe uma visão e na visão ele recebe o que é para ele fazer e como é para ele fazer. Ele escreve uma visão e pede para ele escrever bem grande, para que até quem passar correndo vai conseguir ler a visão que Deus deu a ele. Muitas vezes nós queremos revelações novas e não obedecemos a que Deus já deu. Quantas vezes? Quantas vezes? Eu me lembro uma vez que nós recebemos uma direção para ministrar uma pessoa, e passa uma semana, e passa duas, e passa três, e passa um mês, passa dois. E um dia, falando com Deus sobre direção, o Espírito Santo falou: e a respeito dessa direção? Diga comigo, Deus é coerente. Se nós evitamos ficar pedindo coisas para quem não faz, você acha que Deus vai ficar passando orientação para quem Ele já passou direção e não obedeceu? Olhe para aquilo que Deus já mostrou que era para você ter feito e não fez. Peça perdão, vai lá e começa a colocar em prática. Aí sim, você vai receber novas orientações do Senhor. Mas se você já esteve no secreto, Deus já direcionou e você não obedeceu, por que Ele vai falar de novo? Entende isso, queridos? E a torre é lugar de preparação para tempos difíceis. Só quem se prepara espiritualmente sofre menos no tempo difícil. Só quem prepara espiritualmente está mais preparado para os tempos difíceis. Porque os tempos difíceis chegam para todo mundo. A Bíblia diz que o dia mau chega para todo mundo. Todo mundo. E é só no lugar secreto, diário, de intimidade, de ouvir dos céus, é que nós recebemos direção, instrução, para sobreviver com menos impacto nos dias difíceis. O texto diz no versículo 3, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Diga: a torre prepara o coração para o tempo de prova e de promessas. Tanto para as coisas boas nós somos preparados no secreto com Deus, quanto somos preparados para as coisas ruins, para as provações, para os tempos difíceis. Eu não tenho que se preocupar com o amanhã, mas eu tenho que ter uma direção de Deus hoje sobre o amanhã, sobre o ano que vem, sobre o que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer. José recebeu a interpretação do sonho.
E quando ele dá a interpretação do sonho, imediatamente ele dá uma direção para Faraó. Ele não se coloca, à disposição. Falou: ó, o senhor precisa arrumar um homem como eu, que Deus fala diretamente o que vai fazer. Mas ele fala: o senhor precisa arrumar um homem sábio, um homem que o senhor vai colocar para governar, que vai ter sabedoria para estocar no tempo da fartura, porque quando chegar a época das vacas magras, o Egito vai estar preparado. E Faraó olha para ele e fala: quem poderia ser a pessoa certa senão você? E ele estava preparado por Deus, porque ele vivia no quarto de escuta, vivia na torre de vigia, ouvindo o que os céus tinham. Você está preparado para o que está por vir? Você tem noção do que pode acontecer com a nossa nação dentro de poucos meses? Dentro de um ano? O que pode acontecer? Queridos, só na torre de vigia nós vamos estar preparados para sofrer menos quando o dia mal chegar. Diga: quem vigia com Deus hoje caminha com segurança amanhã. É uma escolha. Quem decide vigiar com Deus, haja o que houver, estará seguro amanhã, independente do que vai acontecer. Tem uma história de que os alpinistas, dependendo do que eles estão fazendo, as escalas que eles estão fazendo, eles podem ser surpreendidos por tempestades de areia, por tempestades de ventos fortíssimos. E a única possibilidade de sobrevivência é se prender na rocha, para passar a tempestade, passar o vento, e ele está com o corpo todo preso, ali próximo da onde ele está escalando. É a forma de proteção. Escute, o lugar secreto é o lugar que você pode se prender para sobreviver às tempestades. É no lugar secreto. É ali que eu e você precisamos nos prender. Vamos ficar em pé, pessoal do louvor, por favor. O lugar de oração, o lugar secreto, a torre de vigia, não é só um lugar de espera, queridos, mas é um lugar de guerra, um lugar de escuta, é um lugar de transformação, é um lugar de visão. Eu já falei aqui para vocês algumas vezes. Quando eu me converti, eu comecei a dar aula na escola dominical. E durante a semana toda eu preparava a lição. E sempre na madrugada de sábado para domingo, eu levantava 4 horas, 3h30, 4 horas, para estar a sós com Deus. Porque eu ia para o lugar secreto, eu dei Deus nesse texto, nessa lição, o que o Senhor tem de rema aqui. O que o Senhor tem de revelação importante aqui, além da escrita, além do logos, o que temos de rema, Senhor. E eu parava, contemplando o Senhor, para ter um rema dele. Queridos, e como isso é precioso, como é maravilhoso esse lugar. E eu e você precisamos estar nesse lugar de guerra, de escuta, de transformação, mas de visão, de paz, de ouvir dos céus. É muito importante. Escute, você tem vivido como um vigilante ou como um distraído? Em nome de Jesus, responda para você. Você tem vivido como um vigilante ou um distraído? Você precisa se posicionar. É uma escolha, é uma decisão diária, queridos. A decisão sobre ir para o lugar, para a torre de vigia, é minha, é sua. Agora lá, a decisão de Deus trazer revelação é dele. Trazer. E a Bíblia diz que ele tem segredos que ele revela para os seus íntimos, para aqueles que se colocam para estar com ele. E antes de nós orarmos, diga: o céu fala, mas só escuta quem decide estar na torre. Deus continua falando.
O céu continua se movendo. Quem escuta? Quem para ouvir. Não se derrama diante do Senhor, chora, 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 fala um caminhão, se levanta e vai embora. Não, Ele fala e para ouvir. Fica em silêncio, fica quieto, fica esperando ouvir os céus. Vamos adorar o Senhor antes de orarmos?